graça e paz. Estou no maior dilema aqui porque eu calcei um sapato que faz muito tempo que eu não usava, está apertando que só, né? Aí, rapaz, eu tiro o sapato, eu não tiro. Eu me lembrei de. Foi 1986. Houve um congresso da Visão Mundial aqui em Porto Velho. Eram 200 pastores do Acre, Rondônia, interior de Rondônia, e havia 4 preletores lá, 4 conferencistas, né, pregadores. E um deles era o Dr. Samuel Kamalesa, da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Madras, na Índia. E aí ele só subia ao altar descalço. Era prática da cultura da Índia, né? Então ele tirava o sapato e ele subia aqui ao púlpito descalço e ele pregava descalço. E era uma sumidade aquele homem, né? Então, se eu tiver sentido que está apertando muito bem, eu vou tirar o sapato, né? Os irmãos vão se escandalizar porque Deus disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, né? E Deus falou a mesma coisa para Josué, né? Eu vou tentar aguentar um pouco, vamos ver se vai dar. Você que eu falando aqui, eu vou esquecendo da dor do pé. Isso aqui é um quebra-gelo, né? Sempre tem um quebra-gelo. Então, irmãos, hoje o título da minha mensagem é A Soberania de Deus na Salvação do Homem. O título do meu sermão, né? Eu quero recuperar esse nome sermão, sem a conotação pejorativa que adquiriu, né? E aí o meu texto, antes de eu dizer o meu texto, eu quero dizer a introdução, o seguinte: todos nós achamos que nós decidimos a nossa vida, né? Não, um dia eu decidi aceitar Jesus, um dia eu decidi crer em Jesus, um dia eu decidi ir para a igreja, um dia eu decidi obedecer a Deus, um dia eu decidi deixar de beber, um dia eu decidi deixar de fumar, e a gente vai por aí achando que nós decidimos as coisas, né? Ou então já vi gente dizer assim, principalmente jovem, né? Garoto de 14 anos, você vai querer aceitar Jesus? Não, sou muito novo ainda, eu vou curtir a vida. E aí quando eu estiver bem velho, eu aceito a Jesus, que é para eu poder ir para o céu. Só que alguns dias depois ele foi assassinado, né? 14 anos. Eu nunca esqueço também aquela senhora lá em Belém. Ela era de vigia, 2 horas de ônibus de Belém para vigia. Eu estava no seminário, nós estávamos. E aí eles vieram de vigia, não sei porque estavam lá no culto na Igreja Batista do Telégrafo. E eu lembro que eu preguei naquela noite. Eu era seminarista lá, pastor Sócio Pereira de Barros era pastor titular, 40 anos de ministério. E aí eu fiz o apelo, quando terminei de pregar, eu fiz o apelo: alguém quer aceitar Jesus? E aquele homem lá de vigia, o marido da irmã Isabel de Oliveira Moita, era o nome da irmã. Sempre achei aquele nome um pouco esquisito, era o nome dela. E o marido dela sentiu vontade de aceitar Jesus naquela noite, né? E ele teve aquela luta: aceito, não aceito, aceito, não aceito. E aí ele finalmente se conformou com o seguinte pensamento: no próximo domingo eu venho e aceito. Só que no meio daquela semana, num barco que ele dirigia lá no interior de Judia, a vela do barco caiu na cabeça dele e ele morreu. Então, por isso eu estou falando aqui, irmão, sobre a soberania de Deus, né? O que é a soberania? A gente pode falar assim, a soberania nacional, né? O Brasil tem soberania, Deus tem soberania. O que é a soberania? É o direito, o poder de se autodeterminar, poder tudo, né? Soberano que pode tudo. De certa maneira, só Deus é soberano, né? Porque Deus pode tudo.
E aí eu quero ver com os irmãos o seguinte, né? De todas as decisões que nós tomamos, será que somos nós mesmos que tomamos essas decisões? Ou será que não há um poder maior por trás de nós, né? O Deus soberano, que está, de certa maneira, não diria controlando, né? Talvez até em algumas circunstâncias controlando, se ele quiser ele controla. Eu penso o seguinte, pela Bíblia nós percebemos que Satanás, ele tem poder para colocar pensamentos na mente do ser humano. Ele tem poder para colocar pensamento no coração humano, para manipular, teleguiar, sugestionar o ser humano. Agora imagine Deus, que é infinitamente mais poderoso do que Satanás, né? Mas nós só podemos saber alguma coisa disso olhando para a Bíblia. E aí eu quero examinar aqui em Romanos capítulo 8. Eu estou querendo pregar sem óculos, mas eu acho que eu já estou com a dependência psicológica de óculos, né? Às vezes eu estou até enxergando, mas só me sinto mais seguro com óculos. Vamos lá, então, Romanos capítulo 8, verso 29. Vamos ver aí. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui tem vários verbos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 verbos aqui. Então vamos examinar de um por um o que Deus fez, né? Eu estou falando aqui a soberania de Deus na salvação do homem. Quando eu falo homem, eu estou usando a linguagem bíblica, homem e mulher, né? Na Bíblia, a palavra homem, ha-adam, significa homem e mulher, né? O Adão é homem e mulher. Quando Deus fez no princípio, ele criou o espírito, homem e mulher. Quando ele foi criar o corpo, ele fez diferença, né? O corpo do homem de um jeito e o corpo da mulher de outro. Está lá no primeiro capítulo de Gênesis. Então eu digo, a soberania de Deus na salvação do homem e mulher. Então o primeiro verbo que aparece aí é assim: porque os que dantes conheceu, Deus conheceu antes, né? Ele conheceu antes de fazer qualquer coisa, de assinar qualquer decreto, de tomar qualquer outra designação a respeito do ser humano. Primeiro Deus nos conheceu. Isso aqui, irmão, tem tanta coisa profunda aqui, que naturalmente eu não vou abordar aqui. Primeiro que não daria tempo, segundo talvez alguns não vão entender. Então, mas eu vou tentar ficar na superfície, na periferia. Os que dantes conheceu, Deus nos conheceu antes. Em que circunstância Deus nos conheceu? Talvez até ao fim alguns vão entender quando foi que Deus nos conheceu. Mas para examinar melhor o verbo conhecer, Deus nos conheceu. Os que dantes conheceu, Deus nos conheceu antes. Eu vou examinar alguns versículos lá do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 1. Como foi que Deus nos conheceu antes, né? Jeremias capítulo 1, verso 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei,
as nações te dei por profeta. Olha o que Deus está falando com o profeta Jeremias, né? Olha, os que dantes conheceu, e lá Paulo em Romanos, agora aqui. Aí Deus está falando para Jeremias agora, um garoto ainda. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. É claro que o que Deus formou no ventre da mãe dele foi o corpo dele, né? Porque mas antes de Deus formar o corpo de Jeremias no ventre da mãe dele, Deus o conheceu. Por quê? Porque Deus conheceu o espírito dele, porque o espírito dele já existia antes. Isso aqui implica em tantas doutrinas misteriosas, né? Mas na minha mente está muito claro. Então Deus conheceu Jeremias. Eu te conheci antes de eu te formar no ventre da tua mãe, né? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Esse verbo eu formar aqui, que lá no Gênesis, quando Deus diz assim: Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E depois diz assim: Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Então formou o corpo, né? Criou para do nada o espírito. Então, irmãos, Deus conheceu o profeta Jeremias antes de formar o corpo dele no ventre da mãe dele. Só que aqui aparece mais um verbo, né? Aí Deus continua dizendo para Jeremias o seguinte: ó, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Aí o verbo que aparece aqui é o verbo santificar. Então não está lá em Paulo, em Romanos, mas está aqui agora. É santificar. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, antes que eu formasse o teu corpo no ventre da tua mãe, eu te conheci. Porque eu creio que o espírito é anterior ao corpo. E assim, e antes que tu saísse da madre, ou seja, antes do teu nascimento físico, antes que a tua mãe te desse a luz, eu te santifiquei. E aí, essa questão do santifiquei aqui tem muita importância, irmãos, porque eu adicionei essa questão da doutrina da santificação um pouco mais para frente, mas na frente. Um, dois, três, amém. Então, Deus está falando que santificou o profeta Jeremias antes que ele nascesse. Isso aí tem uma implicação enorme, mas na frente eu vou mostrar para os irmãos, né? Deus santificou. Veja que eu estou mostrando para os irmãos a soberania de Deus na salvação do homem. Coisas que o homem pensa que foi ele que fez, mas na verdade foi Deus que fez, né? Então vamos caminhar para esse desfecho aí. E aí Deus está dizendo para Jeremias o seguinte: olha, as nações te dei por profeta. Então já vemos aqui, te conheci e te santifiquei. Lá em Romanos 8, 29 não tem a palavra, o verbo santificar, mas está subentendido, né? Então Deus disse, Deus conheceu antes, e Deus nos conheceu antes. Eu coloquei aqui um versículo também de primeira carta de Paulo a Timóteo 6, verso 7. Ele é muito interessante nesse contexto aqui, porque 1 Timóteo 6, verso 7 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então Paulo aqui está dizendo que nós não trouxemos nada para este mundo. Nós viemos para este mundo porque nós viemos então de outro mundo, né? Quando ele fala este mundo, creio eu que a palavra mundo é cosmos aqui no grego, né? Então Paulo está dizendo, nós nada trouxemos para este mundo, porque nós viemos a este mundo, nós viemos de um outro mundo, e naturalmente aqui neste mundo nós entramos, como Deus disse para Jeremias, por meio do nascimento do ventre materno. Aí Paulo está dizendo, é claro que aqui o contexto é outro, mas ele está dizendo uma coisa que se harmoniza com o caso de Jeremias. Então ele está dizendo, olha,
nada trouxemos para este mundo, porque nós viemos de um outro mundo. Aí ele diz assim: e nós não podemos levar nada deste mundo. Ou seja, quando nós sairmos deste mundo por meio da morte, nós não podemos levar nada, mas significa que nós iremos para um outro mundo. Nós viemos de outro mundo, estamos nesse momento aqui deste mundo, e quando nós sairmos deste mundo, nós iremos para um outro mundo. Então observe que essa doutrina aí dos mundos está aqui implícita, ou até explícita, né? Mas, mantendo daquele verbo lá de Romanos 8:29, aos que dantes conheceu, primeiro Deus nos conheceu. Ele nos conheceu antes. Em que circunstância? Talvez não esteja tão claro isso. Agora vamos ver o próximo verbo de Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha o verbo predestinar aí. Eu sei que existe uma polêmica, uma controvérsia teológica a respeito dessa palavrinha predestinar, né? Aí aqui, geralmente quando se fala em predestinação, os teólogos, acredito que grande parte dos teólogos pensam assim: a predestinação é a doutrina de João Calvino, é o calvinismo. Isso aqui não tem nada a ver com João Calvino nem com o calvinismo, que é a palavra de Deus, tá? Foi Paulo que escreveu, que é inspirado pelo Espírito Santo. Deus está dizendo que os que ele conheceu antes, também os predestinou. O que é predestinar? Esse prefixo pré, aonde ele aparece, é que aconteceu antes, né? Então, por exemplo, pré-vestibular é algo que acontece antes do vestibular. Então, você vai fazer o vestibular no final do ano, então você faz um cursinho de pré-vestibular. Antes de fazer o vestibular, você faz esse pré aqui, né? Então Deus está dizendo que Ele predestinou. Aí você pega o prefixo pré, que significa antes, e resta só o verbo destinar. Destinar dá um destino, dá uma finalidade, tá? Aí Deus nos predestinou, ou seja, nos destinou antes que acontecesse qualquer coisa. Ele já nos destinou para alguma coisa. E aqui, nesse texto mesmo, está dizendo para que Ele nos predestinou. Diz aí, olha, Ele nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, os que serão salvos, os que estão salvos, eles foram predestinados para uma coisa, destinados para serem conforme a imagem do Filho de Deus. E aí temos que atentar nisso aí, né? Foi Deus, a soberania de Deus, foi a soberania de Deus, antes de qualquer coisa. Ele fez um decreto, né? Nos predestinando, nos destinando para alguma coisa. E aqui Deus não fez um decreto nos predestinando para sermos isso ou aquilo. Mas olha só o padrão, né? Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, qual é o objetivo da vida cristã? Ser parecido com Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão, Filho de Deus, né? E aí Deus está dizendo: esqueça tudo aqui que você, para que eu sou crente, para que eu sou discípulo de Jesus? Eu sou crente para quê? Você é crente para você ir sendo trabalhado, quer ser discipulado e ficando parecido com Jesus. E quanto mais tempo passa, mais parecido com Jesus você tem que ficar. E aqui eu não digo a semelhança física, né? Porque nós não sabemos como é a semelhança física de Jesus, mas é a semelhança moral, a semelhança espiritual, o comportamento, a conduta, o caráter de Jesus. Isso aí é que tem que estar em nós. Deus nos predestinou para isso. E se nós não estamos sendo isso, ou não estamos caminhando nessa direção, significa que nós estamos fora do propósito de Deus, porque Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então me lembro que hoje, né, sem querer dizer que eu sou parecido com Jesus, mas deveria ser. Estava no supermercado por acaso, né? Eu e a irmã Sumé ali.
E aí eu fui pagar ali aquela compra. E aí o rapaz que estava embrulhando lá, sacolando as compras, disse: oi, pastor. Aí eu olhei assim, rapaz, eu não sei quem é esse rapaz, eu não lembro quem é ele não. Aí a irmã Sumé é mais perspicaz do que eu, disse: qual é o nome dele? Ô Tiago. Esse é o Tiago. Eu não ia reconhecer mais não. Eu me lembro do Tiago aqui, né? Jovenzinho, né? Hoje estava de bigode e tal, trabalhando ali, né? Ô Tiago, tudo bem e tal? Então, aí eu digo: rapaz, ou esse camarada me viu parecido com Jesus, mas é porque ele me conhecia, né? Ele já foi daqui, era um adolescentezinho aqui e tal. Aí eu digo: tudo bem, Tiago e tal, né? Então, irmão, o certo é: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nós temos que caminhar cada dia mais para sermos parecidos com Jesus, porque se isso não acontecer na nossa vida, e nós estamos cada dia mais nos tornando parecidos com Jesus, a nossa vida cristã é um fracasso, né? Nós estamos, como a Bíblia diz, nós estamos apenas querendo uma ilusão, nós não somos discípulos coisa nenhuma, talvez nem salvos estejamos, se nós não tivermos caminho nessa direção aí. E a gente fica pensando assim: será que os crentes do Brasil são todos parecidos com Jesus? Nem que seja um pouquinho, será que são? Não sei, quem pode saber isso, mas nós temos que saber se nós somos ou estamos ficando cada dia mais parecidos com Jesus. A minha oração, de vez em quando eu oro assim, irmãos, olha só. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí o Senhor, me torna manso e humilde de coração como Jesus é. Deve ser a oração de todos nós. Manso e humilde de coração, é assim que Jesus era. Ou é porque ele ainda é, embora ele está exaltado lá no trono, né? Então, e aqui o versículo de Romanos 8, 29, ele diz assim ainda, olha: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus ainda diz por que ele quer que todos nós, discípulos de Jesus, cristãos, sejamos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que o Filho de Deus, que é Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus é apresentado no Novo Testamento, ele é chamado de unigênito Filho de Deus. Unigênito significa o único filho, filho único. Deus só tem um filho, por isso que ele é unigênito Filho de Deus. Mas aí, na medida em que Jesus morreu por nós, né, e instituiu a igreja e passou a adotar filhos, eu estava lendo esses dias agora, Romanos mesmo, né? Está bem por aqui, Romanos 8,15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Fora Jesus, os outros crentes são todos filhos adotivos. Filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos. É o que está escrito. Mas aqui Deus está dizendo nesse versículo aqui de Romanos 8, 29, que o objetivo, ele antes nos conheceu e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele já não será mais o unigênito agora. Jesus agora é o primogênito, é o filho mais velho. Então os cristãos são uma família enorme de pessoas que tem um irmão mais velho chamado Jesus. Então Jesus é o primogênito, o primeiro filho dessa linhagem de filhos de Deus do Novo Testamento, renascidos. Mas só que os outros filhos, mesmo sendo adotivos, o objetivo deles é se tornar parecidos com Jesus, né? Depois Paulo vai dizer lá em Efésios 4 que o alvo, a meta da nossa vida cristã é alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é Jesus, né? A nossa vida temos que ir caminhando até nós ficarmos muito parecidos com Jesus, né? A estatura do varão perfeito é Jesus, é o varão perfeito, o homem perfeito, e nós temos que caminhar nessa direção aí. E aí, irmãos, por mais que nós nos achemos falhos, por mais que nos achemos fracos, desqualificados,
mas existe uma coisa chamada soberania de Deus agindo nos bastidores por trás da vontade humana, por trás da vontade de Satanás. Existe uma vontade maior, mais forte, mais poderosa, soberana, que é a vontade de Deus, que trabalha para nos empurrar nessa direção aí. E aí eu penso assim: só existe 3 vontades. Eu não gosto de usar a palavra universo, porque eu acho que essa palavra universo é enganosa. Não está na Bíblia, e quanto mais eu penso na revelação da Bíblia, mais eu me convenço que a palavra universo é uma palavra que pode ser enganosa. Na Bíblia é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então existe os céus e existe a terra. Agora, o universo, eu não uso isso aí porque tem muitas implicações seculares, né? Ninguém sabe até que ponto Satanás está enganando a humanidade em cima disso. Mas só existem 3 vontades no universo, no cosmos. Eu acho interessante que a palavra cosmos passou a ser usada, inclusive, eu acho que na astronomia, como sendo sinônimo do universo. Mas a palavra cosmos aqui, no Novo Testamento, ela significa um mundo. O planeta Terra é cosmos. Se existe outros cosmos, então é outro mundo. No caso dos céus, que é mais de um céu, são outros cosmos. Só existem 3 vontades. Tem a vontade de Deus. Essa é a mais forte, essa é a mais poderosa, essa faz tudo o que quer. E a outra vontade, que é a antítese da vontade de Deus, é a vontade de Satanás. Existe um anjo, um querubim de alta hierarquia, que caiu, se rebelou contra Deus. Então a vontade de Deus agora, que era soberana em todos os céus e terra, agora foi contraposta por uma outra vontade que surgiu, a vontade de um querubim, que se contrapôs a Deus. A vontade de Satanás é a antítese contra a vontade de Deus, né? É a antítese à vontade de Deus. E no meio dessas 2 vontades, mas a vontade de Deus é maior, mais poderosa, mais forte. Se Deus quisesse, ele subjugaria Satanás instantaneamente, mas ele não quer. Ele deixa para que os seus propósitos sejam alcançados. E no meio dessas 2 vontades, existe a vontade do ser humano, que erradamente, muitas vezes é chamado livre-arbítrio. Minha posição: o ser humano não tem livre-arbítrio, mas ele tem uma vontade. Só que depois do pecado, a vontade do ser humano ficou cativa. Vamos imaginar assim que grande parte dos seres humanos, a vontade ficou tão enfraquecida que funciona a 20%. Vamos imaginar. Eu estou dizendo hipoteticamente, porque pode ser 10, 5, menos do que isso. Mas a vontade humana ficou cativa, e agora a vontade humana oscila entre essas 2 vontades, entre a vontade de Deus e a vontade de Satanás. Por isso, lá em Gálatas, Paulo diz assim: a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Só que a diferença é essa, irmãos: como Deus é mais poderoso, é soberano, irresistível, se Ele quiser. Mas Deus é ético, Deus é correto, Ele não invade, Ele não subjuga, Ele não violenta a vontade humana. Mas Satanás faz isso. Então, mas Deus tem um plano, um projeto para salvar o ser humano. E esse plano de Deus, ele revela aqui nesses versos que eu estou examinando aqui com os irmãos. Olha só. Então, Ele nos predestinou, foi Ele, não fomos nós. Predestinou, fez um decreto. Esses aqui estão predestinados. Eu creio que é chamado em outros textos, talvez eu pregue sobre isso no outro dia, o livro da vida. Os nomes estão lá, Ele predestinou, Ele assinou o decreto. Agora, para não dizer que a palavra predestinação é de João Calvino, ou é calvinista, eu vou mostrar aonde aparece a palavra predestinação de novo. Efésios 1, verso 5. Efésios 1, verso 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção. Mesma ideia lá. Por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Verso 11, Efésios 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, aí está a palavra predestinação, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Veja só, a soberania de Deus, a vontade, telêmatos, soberania de Deus, vontade. Deus faz tudo o que quer. Se Deus quisesse, Ele colocaria no coração de cada um de nós aqui fazer tudo o que Ele quer, e nós ainda pensaremos que somos nós que estamos querendo isso. Às vezes Ele faz isso. Deus pode simplesmente suspender o livre-arbítrio humano na hora que Ele quiser, mas normalmente Ele não faz. Ele deixa que o ser humano decida, quase que eu dizia de maneira democrática, né? Então, irmãos, estou revelando para os irmãos a soberania de Deus na salvação do homem. Então, a palavra predestinação, né? Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Olha, agora já entrou aqui no espaço-tempo aqui do planeta Terra, né? Chamou. Quando Deus nos chamou, nós ouvimos o seu chamado. É o chamado para a salvação. No Novo Testamento tem dois chamados, na Bíblia toda. Um chamado é para ser do povo de Deus, nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus. Um chamado é para ser do povo de Deus, ser filho de Deus, ser discípulo de Jesus, para a salvação. Esse é o primeiro chamado. Mas existe um outro chamado que é para o ministério pastoral. O chamado ministerial é um capítulo à parte, né? Mas aqui Deus está dizendo, está falando sobre a salvação. E aos que predestinou, a estes também chamou. Todos nós que estamos aqui um dia fomos chamados. E se nós fomos chamados, provavelmente nós ouvimos um chamado. Será que alguém aqui já ouviu uma voz falando alguma coisa, te chamando para alguma coisa? Eu já ouvi várias vezes. Eu creio que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de um anjo. Eu já ouvi muitas vezes uma voz falando audivelmente, falando comigo. E não é demônio não, nem é Satanás não. O contexto mostra que era Deus, né? Então, todos nós estamos aqui porque nós fomos chamados. Deus nos chamou. Agora, como foi que Ele chamou? Vamos ver se vai dar tempo de eu dizer como foi que Ele chamou, né? Essa parte do chamou aí, eu quero ir para o capítulo 7 de 1 Coríntios. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7. Olha as vezes em que a palavra chamou aparece aí. Verso 17. Verso 17. 1 Coríntios capítulo 7, verso 17 diz assim: assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. Chamou, aí Deus chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado, olha só, chamado. Estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Você sabe quando você foi chamado por Deus? Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo, escravo é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço, não vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Deus chamou você em algum momento, e você ouviu o chamado, por isso você está aqui.
Agora, e aí eu creio que esse verbo aqui, o verbo chamar, que aos que predestinou, a estes também chamou. Aconteceu no tempo e no espaço-tempo aqui na terra. Houve um momento na sua vida que Deus lhe chamou. Ele pode ter lhe chamado por meio de um pregador, por meio de um testemunho, mas em algum momento Ele está te chamando, né? Se você não foi chamado, você está sendo chamado hoje por Ele, porque é no tempo e no espaço o chamado. Por isso que eu coloco da seguinte maneira, né? Quando nós somos chamados, nós podemos responder ou não. E aí vem, né, assim, o chamamento de Deus é irresistível. Às vezes eu acho que não, né? Nós podemos chamar alguém, a pessoa simplesmente não atender, não ouvir, fingir que não está ouvindo. Então Deus chama, mas aí eu creio que entra uma coisa chamada de responsabilidade humana. Eu acredito que assim como Deus não criou robôs lá no paraíso, né, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham condição de decidir obedecer ou desobedecer a Deus, tanto é que desobedeceram. Quando Deus criou os anjos, Deus também não criou robôs para fazer só a vontade dele, mas foi seres com livre-arbítrio. Então os que não pecaram tinham livre-arbítrio para escolher obedecer a Deus ou não, responder ao chamado de Deus ou não. Tanto é que antes se rebelaram contra ele. Eu acredito que essa prerrogativa o ser humano continua tendo. Em que nível não sei, de ele poder recusar o chamado de Deus. Agora, eu quero mostrar, ainda vai ficar faltando, ainda vai ficar faltando 2 verbos. Percebo que não vai dar para terminar esses 2 verbos, talvez no outro dia eu vou continuar nesses 2 verbos, porque eu preciso ir no livro de Atos, para mostrar para vocês, quando foi que Deus chamou uma pessoa. Tudo isso essa pessoa aqui não sabia que Deus está revelando. Deus a conheceu, Deus a predestinou, mas isso ela não sabia. E agora Deus a chamou. Quando Deus a chamou, ela tomou conhecimento do que Deus fez agora, porque Deus a chamou por meio do apóstolo Paulo. Aconteceu com cada um de nós aqui, ou pode acontecer ou está acontecendo agora. Mas vamos lá, Atos 16. Atos capítulo 16 diz assim, verso 13. Olha como é que ela foi chamada. Aos que predestinou, a estes também chamou. Será que os que ele não predestinou, ele não chamou? Provavelmente, é o que dá a entender no texto. Olha só, Atos 16, 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, interessante, né? Nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha a soberania de Deus aí, irmãos. Essa mulher chamada Lídia, ela estava ouvindo o apóstolo Paulo e Silas pregando para elas ali na beira do rio. Mas ela estava tão cega, como todo mundo geralmente está, porque é uma cegueira espiritual, que teve que haver uma intervenção divina na sua soberania. Deus abriu o coração dela. Deus teve que abrir o coração dela. Não foi ela que abriu. Deus abriu o coração dela para que ela atentasse, para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aí eu fico perguntando, e se Deus não tivesse aberto o coração dela? Ela não seria salva. Será que para que qualquer pessoa seja salva, é necessário que Deus abra o coração dessa pessoa? É o que está aparecendo aqui. Porém, eu não quero deixar o ser humano totalmente irresponsável, né? Sem nenhuma responsabilidade na salvação, porque eu acredito que o mínimo de responsabilidade o ser humano tem. De tudo que Deus na sua soberania faz, no oculto e no escondido, no interior do
ser humano, alguma responsabilidade resta para o ser humano de obedecer a Deus. E no caso aqui, olha só, verso 15: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aí já vemos que ela obedeceu, né? Será que ela podia desobedecer se ela quisesse? Acredito que sim. Mas aqui ela foi batizada, então ela se submeteu ao batismo. Foi um ato de obediência, de arrependimento, né? E aí ela demonstrou um dom de hospitalidade, né? Depois que ela foi salva. Provavelmente ela nunca soube o que Deus fez nos bastidores, no mundo invisível e espiritual, para salvá-la. Mas quando ela foi chamada por meio do apóstolo Paulo e de Silas aqui na cidade de Filipos, ela correspondeu, né? Embora foi Deus que abriu o coração dela, mesmo assim eu creio que ela ainda teria condição de dizer não, dizer não quero ser batizada, e dizer também não quero missionário na minha casa. Aí eu quero, além do conhecimento que esses textos nos trazem, refletir assim: qual é a nossa responsabilidade pessoal? Ter a soberania de Deus, não é assim, a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano, não. É a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu creio que é melhor, isso aqui é mais correto, é mais de acordo com o Novo Testamento, que o ser humano tem responsabilidade sim na sua salvação, e eu acredito que ninguém será salvo contra a sua vontade. E aí depende de nós nos esforçarmos, porque a Bíblia diz, né? Se esforça, porque mesmo que você for, Deus fez tudo isso para a sua soberania, mas alguma parcela de colaboração você vai ter que ter para efetuar a vossa salvação com temor e tremor, como Paulo diz no outro texto. Nós temos que, os irmãos estão aqui, né? Eu creio que todo mundo que está aqui fez algum sacrifício, se esforçou, né? Isso é fé, né? Você está se esforçando. Esses dias agora eu encontrei um antigo conhecido, eu acho que foi o Ovelha Minha, né? Aí ele falou assim: pastor, eu queria dizer que meu filho está se formando este ano em medicina. Eu disse: parabéns, eu tenho ouvido que é um rapaz muito inteligente e tal. Eu perguntei a ele: você está em alguma igreja? Ele falou: pastor, estou não, eu estou em casa. Eu leio a Bíblia em casa, eu leio a Bíblia por meus filhos em casa. Qualquer um de vocês poderia fazer isso, né? Mas estamos nos esforçando, nós temos que nos esforçar, fazer o máximo que nós pudermos, porque mesmo que Deus está revelando tudo isso que foi, Ele está agindo nos bastidores da sua soberania, mas pelo caráter que eu conheço de Deus, Ele não salva ninguém contra a vontade da pessoa. Só vai entrar no céu quem quiser. Se a pessoa chegar na porta do céu e botar o pé na porta e não quer entrar, Deus não vai forçá-la a entrar. Eu nunca esqueço do reitor do seminário que nós estudamos, o pastor Lloyd Moon, missionário americano, grande homem de Deus. Ele dizia assim: Jesus disse assim: da mão de meu pai ninguém pode arrancar minhas ovelhas. Ele dizia assim: mas se a pessoa quiser pular, eu respeito a vontade humana, né? Então, irmãos, é saber que mesmo tudo que nós fazemos, nós não podemos nos gloriar, porque eu acho que tudo de bom que nós fazemos, Deus está por trás, nos estimulando, nos sugestionando, nos empurrando, nos capacitando. Então, por isso que a glória, aí disse lá a música, né? A glória é dele, não é nossa. Não é que nós somos o boi, não, mas por trás Deus está nos empurrando, né? Com a sua soberania, o seu poder absoluto. Então vamos agradecer a Deus por isso, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Aí mesmo onde os irmãos estão, hoje eu não vou chamar os irmãos aqui à frente não, vou somente orar, né? Feche seus olhos. Pode aumentar um pouquinho aí a música. Feche seus olhos.